Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Apenas um versículo, que diz assim, versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Grandioso Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor meu Deus, por mais um dia, por mais uma noite, estarmos na Tua casa. Te louvamos, te adoramos, bendizemos ao Teu nome e pedimos a Ti, pela Tua grande misericórdia, que venha falar conosco, falar aos nossos corações, que possamos sair daqui nesta noite fortalecidos, Pai, pela Tua palavra, que seja ela, Senhor meu Deus, como o pão que fortaleceu Elias, e com este pão ele andou mais 40 dias, que a Sua palavra nos fortaleça nesta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai chegando o final do ano, e o finalzinho de dezembro, do meio para o final de dezembro, eu tenho um ritual que eu faço. Eu começo a olhar para dentro de mim, para olhar para a minha vida, olhar o que eu fiz durante todo o ano. E eu comecei hoje a fazer isso. Eu fico mais introspectivo, eu fico mais, não vou dizer pelos cantos, mas eu fico buscando mais meditar como foi o meu ano, o que eu passei, o que eu fiz, o que eu conquistei, o que eu perdi, o que eu tropecei, o que eu fui fraco, o que eu abri oportunidade para o inimigo agir na minha vida e o que eu me cerquei de Deus. Eu acho interessante que todo ano para mim é a mesma coisa. Eu olho para a minha vida e falo assim, o que eu fiz para Deus esse ano? E a minha sensação é nada. Não fiz nada para Deus. Todo ano eu tenho a mesma sensação. Eu não fiz nada para Deus. Para mim, talvez eu tenha estudado, talvez eu tenha feito cursos, talvez eu tenha mudado de emprego, talvez eu tenha conseguido um aumento, talvez eu tenha feito mais propostas, fechado mais contratos. Mas e para Deus? O que eu fiz? E talvez, chegando o fim do ano, eu proponho aos irmãos esse tipo de reflexão. O que a gente fez para Deus no decorrer do ano? Talvez, eu acho para mim saudável fazer esse tipo de pergunta para mim mesmo, porque eu começo a planejar o próximo ano, e eu começo a colocar um balanço, fazer um balanço de como foi a minha vida, e planejar para que eu não erre nos lugares que eu errei nesse ano de 2020. Que no ano de 2021 eu possa
fazer outras coisas para Deus, mas toda vez a minha sensação é essa: por mais que eu faça, a minha sensação é: eu não fiz nada para Deus. Porque Deus é tão grande, irmão, que por mais que nós tentamos fazer algo para Deus, é nada. É nada. Por mais que a gente gaste, vou gastar aqui, colocar entre aspas o gaste, mas tempo com Deus nunca é gasto, sempre é investimento. Por mais que a gente coloque tempo na obra de Deus, em oração, em jejum, em busca da palavra, sempre eu tenho a sensação de que eu não fiz nada. Porque para Deus, o mais que a gente possa fazer ainda é pequeno, ainda é pouco. E se eu começo a olhar para a minha vida que passou nesse ano de 2020, eu tenho por mim que eu mais pedi a Deus do que eu agradeci. Mais eu pedi a Deus do que eu fui grato pelo que Ele fez na minha vida em 2020. É claro que o ano ainda não acabou, eu posso ser muito mais grato a Deus nesse resto de ano, mas a sensação que eu tenho, entra ano, sai ano, é essa. Por mais que a gente faça para Deus, ainda é pouco. Parece que nunca sustenta. Mas aí você me pergunta assim: mas irmão, o que tem a ver isso? O que tem a ver a leitura? O que tem a ver a palavra com isso que você falou? Tudo. Porque a epístola aos Efésios, Paulo escrevendo, ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura não é nossa. Se você continuar lendo, vai ter o capacete, vai ter o escudo, vai ter a couraça, vai ter a bota, o sapato, a sandália do Evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a armadura não é nossa, a armadura é de Deus. E o adversário que nós estamos combatendo não é carne e nem sangue. São as hostes espirituais da maldade. E com as hostes espirituais da maldade não há inteligência humana que combata. Não há força do braço humano que combata. Não há nenhuma forma humana de combater, somente a armadura de Deus. E nós só conseguimos esta armadura através do Espírito Santo de Deus que habita nas nossas vidas. E Paulo continua: para que possais resistir no dia mau. O dia mau vai vir para todos nós. Eu costumo dizer que Evangelho não é novela. Evangelho não é uma história romântica, que nós aceitamos a Cristo hoje e nunca mais na nossa vida nós vamos sofrer com doença, com desemprego, com desavença com os irmãos. Nós nunca mais vamos sofrer isso. Isso é novela, irmão. Nós vamos passar dificuldade. Nós vamos passar problema. Vamos ter dor de cabeça com os irmãos. Nós vamos estar desempregados. Vamos ficar doentes. Sim. E Paulo diz: para que nós possamos resistir ao dia mau, só com a armadura de Deus. Só resistimos o dia mau com a armadura de Deus. É o capacete da salvação, é a sandália do Evangelho, é o escudo da fé, é a couraça da justiça e a espada do Espírito Santo. É essas armas que Deus nos coloca de graça para combater o nosso inimigo. Volto a repetir: não é o meu irmão, não são pessoas, são hostes espirituais da maldade. Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão,
buscando a quem possa tragar. Sabe o que é isso? Eu não sei se você já assistiu essas séries que passam no Animal Planet, por exemplo, onde os leões estão caçando. Geralmente são as leoas que caçam. E elas começam a fazer um círculo em volta da manada que ela vai atacar. Elas vão atacar, porque elas atacam em grupo. E veja, o diabo não ataca a sua vida só ele, é em grupo. Às vezes não é um só, são mais de um. E ele começa a fazer um círculo em volta da presa, encontrando um que seja mais fraco. Presta atenção. Encontrando um que seja o mais fraco da manada. O pastor está dizendo aqui que eles estão de olho nos mais fracos. A tática é a mesma. Elas fazem um círculo em volta da manada, buscando aqueles que são mais fracos. Claro, o mais forte vai correr mais. O mais sadio vai ter mais disposição, mas os mais fracos, geralmente, são aqueles que estão, não no meio, mas afastados. Alguém já entendeu o que eu quis dizer? Os mais fracos, geralmente, estão apartados do grupo. São aqueles que estão um pouco mais longe do grupo. É nesse que as leoas fixam os olhos e partem para o ataque. Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele dá um berro e ele vê quem se assusta e sai de perto da manada. Ele dá um berro e olha quem é aquele que com um berro se assustou e fala que vai sair da igreja, com o berro que ele deu. Ele dá um grito e ele presta atenção para ver quem foi o que se afastou, quem foi aquele que com o meu grito bambeou a perna. Esse está fraco e é esse que eu vou atacar, buscando a quem possa tragar. E aí Paulo continua assim, para que possais resistir no dia mau. Isso aqui me chamou a atenção. E havendo feito tudo, ficar firmes. Como assim? Havendo feito tudo, ficar firmes. A gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance, e mesmo assim não dá certo. A gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance, e mesmo assim não ser livre. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. A gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance, e ainda não dá certo. Mas Paulo diz assim: ficai firmes. Porque é quando as suas forças falham, é que Deus entra em ação. É quando o nosso braço não consegue mais ser esticado. Paulo diz: ficai firmes, porque é nessa hora que Deus vai entrar em ação. E quando eu li essa parte aqui, de havendo feito tudo, ficar firmes, eu me lembrei de 3 jovens na Babilônia. Como a gente conhece, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia conta a história deles no livro de Daniel, que eles foram tirados jovens de Israel e levados para a Babilônia presos, para serem ensinados nas letras e nos costumes da Babilônia. E é engraçado que a Bíblia nos conta que o rei, ele não queria jovens defeituosos, ele não queria jovens preguiçosos, ele não queria jovens que não tivessem interesse em aprender.
Ele falou assim: eu quero jovens sem defeito, bonitos, vistosos e inteligentes, para que eu possa ensiná-los nos costumes da Babilônia. E aí, a Bíblia diz que Daniel se juntou com esses 3 jovens e fizeram um pacto de não se alimentar da comida que vinha da mesa do rei. A gente vai se alimentar aqui só de legumes e água. E aí o eunuco que tomava conta deles falou assim: mas eu não tenho medo, porque se vocês ficarem doentes, quem vai pagar sou eu com a minha vida. Não, faz o seguinte, faz um teste. Você deixa aqui a gente comendo legumes e água, e depois de um tempinho você vem aqui e veja como a gente está. E se a gente tiver aparência ruim, de doente, aí você volta à alimentação, a gente come da mesa do rei. Mas se não, deixa a gente assim. E ele fez o teste. E a Bíblia diz que eles ficaram mais bonitos e vistosos do que todos os outros que se alimentavam da mesa do rei. Era a aprovação de Deus ao que eles colocaram no coração deles fazer: não se contaminar com o manjar do rei. E deixa eu dizer, tem muita gente se contaminando com a comida de Nabucodonosor. Muita gente está comendo da mesa do rei, e está se contaminando, está ficando fraco. Mas não é isso que eu quero dizer, vamos continuar a história. Um determinado dia, Nabucodonosor faz uma estátua muito grande, e toca a trombeta, e quem não se curvar diante da estátua, eu vou matar. Quem não se curvar, vai ser jogado na fornalha de fogo. E a história conta, a Bíblia nos diz, que tocaram a trombeta, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram. Aí chegou um lá e falou assim: olha, o rei, aqueles 3 homens que você trouxe lá de Israel, lá de Jerusalém, eles não se curvaram não, a sua estátua. Ah não? Não, chama eles aqui, para minha frente. Agora faz o seguinte, toca a trombeta. Tocou a trombeta, não se curvaram. Chegaram na frente da multidão, que estava olhando, e falou assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu vou esquentar a fornalha mais 7 vezes, e eu vou tocar trombeta, e eu vou jogar vocês lá, se vocês não se curvarem à minha imagem de escultura que eu fiz. E a história diz que foi aceso, colocaram 7 vezes mais lenha na fogueira, a fogueira ficou tão poderosa, que matou aqueles que jogaram a lenha, pegaram os 7 e tocaram a trombeta, os 3 e tocaram a trombeta. Toca a trombeta, tocou a trombeta, não se curvaram. Então a gente vai jogar vocês. Aí eu achei interessante, e eu peguei aqui, eu abri a passagem. Eu acho interessante é que a fé, eu quero ter uma fé dessa. Quando eu leio essa história, eu falo assim: eu quero ter uma fé dessa. Que diante de toda a adversidade, todo mundo olhando, e você diante da morte, eles olham, os 3 viram para o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo na época. Não é qualquer um não, é o homem mais poderoso do mundo na época, Nabucodonosor. Eles respondem assim, Daniel, capítulo 3, versículo 16, eles respondem assim, eu vou ler o 15 para vocês verem o que Nabucodonosor fala para eles. O 15 diz assim: agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmão, o mundo está aí, ditando regras para os crentes seguirem. O mundo está aí, e se a gente não cumpre o que o mundo diz para nós cumprirmos, somos lançados na fornalha de fogo. O mundo está aí com as suas regras para todo mundo seguir, inclusive a igreja. Querem que a igreja siga as regras que estão lá fora. Inclusive eu já ouvi alguns dizendo que algumas partes da Bíblia deveriam ser arrancadas fora, porque não cabe mais na sociedade que vivemos hoje. A sociedade que aceita tudo, sabe? E que quem não se dobra ao que a sociedade impõe para você e para mim, vai ser lançado na fornalha de fogo. Experimenta não fazer o que o mundo manda que nós façamos, para ver só. Experimenta não fazer o que o mundo dita para você fazer, e você vai ver, vai sofrer na pele o que eu estou dizendo. Experimenta nadar contra a maré, e você vai ver o que você vai sofrer. Vai ser jogado na fornalha de fogo, vai ser preso, vai ser escorraçado, vão tirar sarro da sua cara, vão te chamar de tonto, vão te chamar de idiota, vão te chamar de maluco. O que você está fazendo seguindo um livro que foi escrito há 2000 anos atrás? Você é doido, você não tem nada na cabeça. Vão dizer isso para você. É o mundo ditando regras, e se não seguir, vai ser lançado na fornalha. E aí, Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem ao rei. Olha o que eles respondem. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este assunto. A audácia, a audácia. É o seguinte, eu vou jogar vocês na fornalha. E se vocês não se prostrar à imagem que eu fiz, eu vou lançar vocês agora, na hora. Vai tocar a trombeta, se vocês não se prostrar, vocês vão ser lançados na hora. O que vocês têm a me dizer? A gente não tem nada para dizer para você não, rei, sobre esse assunto aí. Ó, a audácia. Eu queria ter uma fé dessa. É uma fé dessa que falta para a gente, irmão, hoje em dia. É uma fé de quando o diabo colocar um manjar na sua frente, você fala assim: não quero, não vou aceitar. Sabe quando você ouve alguém, aquela fofoquinha, sabe? Sabe quando você ouve aquela fofoquinha, sabe? Não vou falar nada, vou ficar quieto, vou orar por você, sabe? Sabe? Não vou comer. Não, o ímpeto nosso é já sair, já. Não vou fazer isso. Aí, olha só, versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O nosso Deus vai nos livrar. Ele pode nos livrar. E vai nos livrar. E olha aqui que eles continuam falando. Mas, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, é o seguinte. A gente não tem o que responder você não, rei. Mas o nosso Deus, Ele pode nos livrar. E Ele vai nos livrar. E presta atenção, se Ele não nos livrar, e nós formos lançados na fornalha, se Deus não quiser me livrar, e lançar a gente na fornalha, fica sabendo de uma coisa, eu morro, mas morro fiel ao meu Deus.
Aleluia! É uma fé dessa que eu quero ter. É uma fé dessa que nós desejamos almejar, irmão. É uma fé inabalável. Não importa se Deus faz, se Deus não faz, Ele é Deus. Sabe aquele hino? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Deus não precisa dar satisfação para mim ou para você. Se Ele quer fazer ou se Ele não quer. Se Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele não quer fazer, Ele não faz. E não importa se Ele não fizer, ó Rei. Se Ele não fizer, ó Rei, a gente vai ser lançado lá. Vamos morrer queimado, mas não vamos nos dobrar diante da sua estátua. A gente poderia ser assim, né, irmão? A gente poderia ser assim com as coisas que o mundo oferece para a gente, não poderia? A gente poderia não se dobrar às vontades que o mundo põe diante de nós, não poderia? E se a gente não quiser fazer, Deus pode nos livrar, não pode? Pode. E se Ele não quiser livrar? Ainda assim, eu não vou me dobrar. Não se dobre. É o que Paulo está dizendo. E havendo feito tudo, ficai firmes. A gente acha que acabou, né? Chegamos no final. Agora vamos morrer. Se morrermos, existe uma cidade preparada para nós lá no céu. O presbítero Paulicélio disse que até perdeu o medo da morte, né, irmão? Até perdeu o medo da morte, porque ele sabe que lá no céu existe uma cidade preparada para mim e para você, muito melhor do que esse mundo aqui em que nós vivemos, irmão. Morrer para nós é o quê? Morrer é ganho, viver é Cristo. Ainda que nós sejamos jogados, fica sabendo, nós não vamos nos prostrar. Não vamos nos prostrar. E aí continua a história. Então, Nabucodonosor, versículo 19, se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante. Ele ficou tão irado, ele ficou tão furioso, que o aspecto do rosto dele mudou de ódio do que ele ouviu. Como que pode 3 jovens serem tão ousados de me negarem na frente de todo o povo? É agora que eu mato. E mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes ao que costumava, e ordenou aos homens mais poderosos, os mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, os homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fornalha estava tão quente, o fogo estava saindo pelas portas da fornalha, e lançaram os 3 homens lá, de maneira que quem lançou eles, atados, amarrados, com toda a roupa, morreu queimado, de tanto que estava quente, de tanto que a fornalha estava acesa. 22, 23, e estes 3 homens,
Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo a seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. 25, e respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. E havendo feito tudo, ficai firmes. Não importa o que a gente vai passar, irmão. Não importa se Deus vai fazer ou se não vai. Nós temos de continuar firmes. Não importa se o irmão está largando, se o irmão está fraco, se o irmão não vem na igreja, se ninguém vem na igreja, eu venho. É assim que a gente precisa pensar. Não importa se o fulano não quer, eu quero e eu vou. Não importa se o fulano está fraco, se o fulano está isso, se eu vou me contaminar, eu não quero saber disso, eu quero ir. E havendo feito tudo, ficai firmes. Apocalipse diz: e ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. E ao que vencer, escreverei o seu nome na minha coxa. E ao que vencer, não é aquele que desiste, não é aquele que está chegando no final e desiste e volta atrás. Hebreus diz que aquele que volta, aquele que pensa em voltar, a minha alma não tem prazer nele. Aquele que pensa em desistir, a minha alma não tem prazer nele. E não é aqueles que nadam e morrem na praia que Deus quer. Aqueles que estejam firmes, fazendo tudo, ficai firmes. Não desista, irmão. Não desista. Deus é conosco. Se Ele fizer, se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele quer, se Ele não quer, Ele é Deus. O que importa para nós é continuarmos confiando e não deixarmos, igual eu escrevi outro dia da minha esposa, não deixar a peteca cair. Não desanime. Todos nós vamos passar problemas, vamos ter dificuldades na vida, mas a grande diferença está em como a gente vai lidar com esses problemas. A gente vai pegar esses problemas e vai fazer com que eles passem por cima de nós e a gente pare? Ou a gente vai pegar esses problemas, vai colocar tudo num triturador e vai fazer deles combustível para a gente ir mais longe? É como a gente enxerga o problema, é que faz de nós vencedores ou fracassados. Problemas todo mundo vai ter. Eu, você, todo mundo. Amém, irmão? E havendo feito tudo, ficai firmes. Não desista. Não desista. Amém? Deus abençoe os irmãos.